Iremos dar início aqui ao nosso curso de especialização em Teologia Paulina. Estamos falando sobre a ética cristã em Paulo, de acordo com o Dr. Lourenço Estélio Rega, que organizou este livro sobre a vida do apóstolo Paulo. Bom, nós lemos aqui na página 65. O ensino ético-social de Paulo apresenta este núcleo do segundo mandamento. Ter uma imagem equilibrada de si mesmo projeta-se no amor ao próximo. Veja o que o apóstolo diz no texto de Romanos 12:9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. O cristão não deve cultivar sentimento de inferioridade, muito menos de superioridade. Deve buscar o equilíbrio para que esteja em condições de projetar os seus sentimentos no relacionamento social. Nesse sentido, a ética paulina é também koinônica, isto é, comunitária e mobilizada pelo amor. O apóstolo Paulo ele tem uma ética. Então vocês devem ver os vídeos anteriores, as aulas anteriores, para você ter uma ampla compreensão sobre o pensamento de Paulo. Também eu tenho mais duas playlists aqui no canal Conhecimento de Fronteira que falam sobre a consciência ética. Recomendo que você procure essas playlists ou peça para mim aqui no canal que eu envio para você o link e nós vamos estar trabalhando a questão ética. E isso vai ampliar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre essa consciência que o apóstolo Paulo tem de ética. Em termos simples, ética ela é essa área do conhecimento humano que se procura na busca pelo bem. Eu quero o bem para mim e se for bem para mim, precisa necessariamente ser bom e fazer o bem para o meu próximo. Consecutivamente, a ética ela é uma criação de uma comunidade de pessoas boas voltadas em praticar o bem para todos. E a gente não deve esquecer que o apóstolo Paulo está dentro de um contexto, e esse é um contexto cultural, um contexto filosófico, um contexto científico e um contexto religioso. Paulo está dentro desse contexto. Contexto cultural, que é um contexto latino-greco ou greco-romano. Esse é um contexto cultural. Filosófico, que é o da filosofia grega. Histórico, o Império Romano está tomando conta politicamente do mundo. Religioso, porque Paulo ele é judeu de nascimento, de prática e de coração. Dentro do judaísmo foi criado. E depois ele está migrando para o mundo greco-romano, espalhando o evangelho, confrontando todos os contextos que ele encontra com a ética que ele encontrou em Cristo. Portanto, a ética do apóstolo Paulo é uma reprodução, ou uma ampliação, ou uma prática da ética de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz para nós, que ele não tem uma vida própria, uma vida que ele tem para si mesmo. Ele tem uma consciência de que Cristo o alcançou para que ele possa alcançar os demais. E como é que Cristo alcançou o apóstolo Paulo? Amando-o. Sendo nós inimigos, Deus enviou o seu Filho para que morresse por nós. E sendo nós inimigos, com essa ética o apóstolo Paulo vai construir toda o seu corpus paulinos, as suas epístolas, as suas doutrinas, a sua compreensão de mundo. Bom, o Dr. Estélio Rega, ele fala o seguinte, que citando aqui Romanos 12:9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Esse é o núcleo da ética do apóstolo Paulo. Qual que é o núcleo? O núcleo é eu, nascido corrompido, germinado pelo pecado, dentro de um contexto de pessoas pecadoras, o que faço? Eu preciso buscar o que é bom e, em contrapartida, eu tenho que odiar o que é mal. É nesta dialética que nós construímos a ética. Não tem como nós construirmos uma ética cristã, uma ética autêntica, uma ética verdadeira, se nós ignorarmos que existe uma dialética em andamento. Bom, em termos simples, o que seria a dialética? É o contraste entre os contrários. Seria isso dialética. Sempre que você tiver o bem, você também terá o seu contrário. Qual é o contrário do bem? O mal. Aqui está o bem puro e aqui está o mal puro.
No mal puro não há bem algum. No bem puro não há mal algum. Então, isso já é dialética. Bom, mas só que nós não somos puros. Nós somos seres compostos. Então, o que acontece? O mal está no meu bem e o meu bem está no meu mal. Não um mal exógeno, não um mal fora de mim. Quer dizer, não é o mal do diabo, não é o mal da sociedade, não é o mal da cultura. É o mal da natureza que está em mim. Na minha natureza composta, eu tenho o bem misturado com o mal e eu tenho o mal misturado com o bem. Então, com isso, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 7, ele pega e diz o quê? Capítulo 7 de Romanos, ele fala: miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo de morte? E por quê? Porque quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. A lei, que ela é exógena, assista os vídeos anteriores, quando eu falei sobre esse problema da lei, quando ela vem para nós. Então, a lei ela é exógena. E por que ela é exógena? Exo está fora. Gena, origem, exógena. Então, a lei ela é exógena, ela vem de fora. E interessante, tá? Até é bom que você está conosco aqui até esse momento no canal Conhecimento de Fronteira, está participando conosco desse curso de especialização em Teologia Paulina. Ainda estamos em quarentena por causa do coronavírus, significa que nós não podemos fazer as nossas aulas presenciais ainda por causa do acúmulo de pessoas. Mas é importante que você continue estudando conosco, porque você vai lembrar que a gente falou da dialética da lei, e a lei ela é exógena, ela vem de fora. Só que o apóstolo Paulo fala que a lei, o mandamento, né, ele é santo, justo e bom. Quer dizer que ele tem 3 tipos de qualidade que quando eu procuro em minha natureza, cadê a minha santidade? Cadê a minha justiça? Cadê a minha bondade? Eu preciso de santidade pura. Eu preciso de justiça pura. E eu preciso de bondade pura. Então, quando eu quero fazer o bem que a lei manda, o mal está comigo. Ora, mas por que Deus me deu uma lei tão pesada para que eu possa cumpri-la, sendo que eu não posso cumpri-la? Porque o mandamento é o seguinte, ele não pode ter parcimônia no cumprimento do mandamento. A lei ela não admite parcimônia, mais ou menos, quase lá. Tentei, mas o importante é tentar e não fazer. A lei não tem esse tipo de abertura. Ela é diretiva, ela é normativa. A lei, o mandamento é santo, justo e bom. Para quê? Para que o homem santo, justo e bom pratique a lei sem parcimônia, sem particularidades, sem torcer o direito, sem favorecer a si mesmo, sem criar uma rota alternativa. É isso. Santidade é santidade, justiça é justiça e bondade é bondade. O homem santo, justo e bom tem prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, e coloca ela em evidência, coloca ela em prática. Só que aí o apóstolo Paulo fala, só que esse foi um remédio muito potente para mim, que estou enfraquecido pelo pecado. Enfraquecido porque eu fui escravizado. E estando como escravo do pecado, quando vem um mandamento tão potente quanto esse, é uma covardia, porque eu não consigo carregar um mandamento tão poderoso. Nesse caso, a gente pergunta, se Deus sabia que nós não podemos carregar o seu mandamento santo, justo e bom, por que nos deu? Paulo fala, para agravar a nossa situação. Foi para isso mesmo. Paulo está pensando. Deus fez isso para que o pecado se torne excessivamente perverso, ou maligno, ou pesado. É uma denúncia contra o pecado. Sem a lei não existe denúncia. O pecado tem que ser denunciado. E quem vai denunciar o pecado? Outro pecador? Não. Quem vai denunciar o pecado é aquele que é santo, justo e bom. Como que ele vai fazer essa denúncia? Está aqui o mandamento. Quais são os mandamentos? Não terás diante de ti imagem de outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Enfim, vai dar os mandamentos de Deus. Quando esses mandamentos vêm a nós, aí entra a nossa má fé. E por que a nossa má fé? Por causa que a gente quer cumprir a lei, mas não pode. Então a gente entra em acordo com a lei. Nesse acordo, o que acontece? A gente corrompe a lei, a gente diminui a sua grandeza, a gente entra com aliciamento, com corrupção, com propina, com negociação, a gente abre acordo, porque eu não consigo cumprir o mandamento.
O que faço então? Eu faço alguns cortes na lei, faço alguns remendos na lei, e eu vou cumprindo esses remendos, mas eu nunca alcanço a lei. Eu nunca, porque o mandamento é santo, justo e bom. Eu não cumprindo a lei, eu fico devedor a ela. Por que eu fico devedor à lei? Ela é exógena. Ela tem uma origem fora de mim. Eu não consigo nunca alcançar o patamar daquilo que ela está me pedindo. Eu faço esses acordos, esses contratos, esses remendos, eu faço esses caprichos, nunca alcanço a lei e eu vou criando uma dívida com a lei. Uma dívida, porque eu tenho que alcançar a lei. E essa dívida enorme que eu vou cada vez mais aumentando, me torna devedor ao legislador, aquele que promulgou a lei. Quem é? Deus. Quer dizer que eu estou em dívida com a lei, eu deveria cumprir ela, não consigo, a corrompi, me endividei com Deus infinitamente. E agora eu tenho que ser resgatado, porque uma dívida tem que ser quitada. Não pode simplesmente expirar ou caducar. Uma dívida com Deus é uma dívida eterna. É uma dívida que não prescreve, permanece. Bom, com esse pensamento, significa que eu estou eternamente condenado ou escravizado. E escravizado porque enquanto eu não quitar essa dívida, eu não saio da minha penunda, eu não saio da minha cadeia, eu não saio do meu exílio. Eu preciso, mas não consigo. Eu preciso de alguém que venha me resgatar, ou resgatar a minha dívida. Resgatar a minha dívida para me tirar desse peso que eu estou vivendo, para poder então ter uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada. Ninguém vai viver bem se estiver endividado. Todos os, todos os pecadores estão em dívida para com Deus, porque Deus deu 10 mandamentos. 10 mandamentos. Pronto. Quando Deus começou a dar os 10 mandamentos, que são justos, santos e bons, e eu sou um pecador miserável que não alcanço, porque a lei é exógena. Com 10 mandamentos eu fiquei 10 vezes mais endividado depois que eu conheci a lei do que antes. Porque não tem como desviar da lei. Não tem como você criar uma rota alternativa. Não tem como você fugir para o outro lado, porque a lei vem de encontro a você. É um mandamento de Deus. É vertical. Está aqui você andando e você encontra o paredão da lei. Você tem que dar satisfações aos mandamentos de Deus. Obrigatoriamente. Você não tem como cortar caminho. Não tem como voltar atrás. A lei te pega. A lei vem atrás de você. Deve satisfações à lei, mas você não consegue. É algo impossível. E por quê? Porque é exógeno, gerado lá fora. E não são só os homens que não conseguem cumprir os mandamentos de Deus. Os anjos não conseguem cumprir os mandamentos de Deus. São de Deus. Estão acima da categoria dos próprios anjos. Quer dizer, se nem os anjos conseguem cumprir, quanto mais a humanidade germinada pelo pecado. A situação ela é desesperadora. Precisamos entender de uma vez por todas, e eu agradeço a Deus por você que acompanha o nosso canal e os nossos estudos. Eu fecho com Karl Barth. Deus é o totalmente outro. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Deus é o absolutamente outro, o totalmente outro. Não há compatibilidade de quem Deus é e de quem nós somos. Kierkegaard ele fala do distanciamento qualitativo entre Deus e nós. Esse distanciamento qualitativo, esse distanciamento qualitativo entre Deus e nós, ele impossibilita qualquer comunicação entre quem nós somos e quem Deus é. Existe um estudo que eu deixei aqui no canal Conhecimento de Fronteiras que chama-se teísmo. Aí eu recomendo a você que você vá até essa playlist de teísmo e lá eu falo sobre a incomunicabilidade de Deus com os homens. Então perceba, há um distanciamento qualitativo, Deus é de uma qualidade e nós somos de outra. Não é possível haver uma comunicação entre nós e Deus.
Deus é o totalmente outro, absolutamente outro. Deus está numa linguagem e nós estamos em outra. Deus está numa dimensão e nós estamos em outra. Mesmo assim, o que faz Deus? Invade o espaço terreno, a palavra é invade mesmo. Invade o espaço terreno, nos dá a sua lei de maneira exógena, denuncia a nossa natureza, denuncia a nossa índole, denuncia o nosso pecado, denuncia o nosso destino, denuncia o nosso comportamento, denuncia as nossas intenções, com o seu mandamento santo, justo e bom. Tocados por essa lei, nós temos uma crise de consciência. Aí você deve estudar um pouquinho sobre a teologia da crise. Estudando um pouquinho sobre a teologia da crise, Deus coloca o homem em crise, porque se você não passar pela crise, você não tem um encontro com Deus. O encontro com Deus só acontece mediante uma crise, Deus criando a crise. E essa crise ela tem proporções macro e proporções existenciais. Macro porque é Deus mexendo no cosmos, e existenciais porque é Deus mexendo no indivíduo. Então Deus coloca o homem em choque, em crise. Você entra em parafuso, você precisa dar uma resposta para o Deus totalmente outro e não consegue. Não consegue. Aí surge a necessidade de um mediador. A lei não pode ser essa mediadora, porque não há como a lei ceder para o pecador. Mandamento santo, justo e bom. Precisamos de um mediador, e aqui entra a pessoa do Senhor Jesus. O que infelizmente os unitaristas, os arianistas, os docéticos, toda essa turma que não tem uma cristologia pautada pelo pensamento das Escrituras e não pela letra a letra, embora a letra seja fundamental. Mas é o pensamento, é a ética, é o espírito das Escrituras do Novo Testamento. Então, com essas pessoas, esses movimentos que negam a divindade de Jesus, eles não conseguem alcançar o refinamento teológico que existe na cristologia, eles não conseguem. Os arianistas não conseguem, os unitaristas não conseguem, os docéticos não conseguem. Essa turma, eles diminuem a grandeza da cristologia porque não conseguem alcançar o pensamento de que Cristo é Deus. Mas por quê? Porque eles não entendem esse negócio do distanciamento qualitativo entre o homem e Deus. Deus é o absolutamente outro. O homem está aqui perdido. O mediador entre Deus e os homens seria a lei, mas a lei ela é imponente, ela vem e se impõe. Precisamos de um mediador que ele fale a língua de Deus e fale a língua do homem. Isto não pode ser um mediador qualquer, porque nem os anjos suportam a lei de Deus. E por esse refinamento você vai chegar à compreensão de que só Deus pode salvar o homem na sua pureza. E nesse caso é o Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, é Deus. Você que é seguidor aí de uma doutrina unitarista, que de vez em quando assiste os meus vídeos aí, pela sorte, pelo destino ou pela vontade de Deus, você não tem um refinamento teológico, meu amigo. Você não possui uma cristologia de nível, porque você não consegue compreender, então você reduz. Agora, aquele que nos acompanha, aquele que nos assiste, aquele que estuda conosco, que já viu em tantas playlists nós defendendo aqui a divindade de Cristo, não é porque a gente cita um texto ou outro texto das Escrituras, porque o texto das Escrituras ele é o início da cristologia. E sendo o início da cristologia, eu preciso aceitar esse princípio cristológico de que Jesus Cristo é Deus. E não que ele é apenas um representante de Deus ou um semideus. Eu preciso fazer o quê? Eu aceito o princípio das Escrituras, de que Jesus Cristo é Deus, e a partir daí eu vou enxergá-lo nas Escrituras inteiras. Mas se você logo de cara já rejeita por causa das suas filosofias humanas e sua incapacidade de ter um refinamento teológico, você está perdendo o melhor da teologia cristã e o melhor da fé cristã e da piedade cristã. Ou você não sabe que se não for Deus não pode ouvir a oração.
Somente Deus pode ouvir orações. Você não entende isto? Por que você não entende isso? Que somente Deus pode falar com Deus e alcançar de Deus o favor e alcançar de Deus o perdão. Por que você não consegue entender isto? Eu fico boquiaberto. Como que os homens vêm e cerceiam a tua consciência cristã, torcendo meia dúzia de textos para dizer, para ensinar para você uma heresia que você não larga de jeito nenhum. Eu glorifico a Deus por você que alcançou misericórdia do Senhor, crê que o Senhor Jesus é Deus. A partir desse ponto, lê os textos, entende os textos, percebeu que existe um distanciamento qualitativo infinito entre o homem e Deus. Se é infinito, não tem como colocar um mediador qualquer, sejam leis, sejam anjos, no meio do caminho. Precisa ser o próprio Deus, para que o próprio Deus consiga cumprir a lei dele. Por que Cristo cumpriu o mandamento? Cristo cumpriu o mandamento porque a natureza dele é santa, justa e boa. Para Jesus, o mandamento não é exógeno, não vem de fora. Para Jesus, o mandamento ele é endógeno, está aqui dentro. Jesus ele é mais forte do que a lei, mais poderoso do que a lei. Deixa eu dizer aqui numa linguagem dos teólogos apofáticos. Se você não sabe quem são os teólogos apofáticos, eu aconselho que você faça uma boa pesquisa, porque neste nível do nosso conhecimento e do nosso estudo já é necessário que você conheça um pouco mais de teologia. Os teólogos apofáticos são aqueles que negam os atributos de Deus e negam porque dizem Deus não é santo, Deus é mais do que santo. Deus não é justo, Deus é mais do que justo. Deus não é bom, Deus é mais do que bom. Então, para os teólogos apofáticos, nós não temos um vocabulário que nos aproxime de quem Deus é. E por isso nós usamos esses termos bem rebaixados. Bom, vamos lá. Estou para terminar esse vídeo a qualquer momento, tá bom? Aliás, já vou terminar, depois a gente volta. Para Jesus, o mandamento é santo, justo e bom, porque para Jesus o mandamento ele é endógeno. Jesus é mais do que santo, mais do que justo e mais do que bom. Já já nós voltamos.